Olá, pessoal, eu sou a professora Luciana. Estou trabalhando com vocês a disciplina de alfabetização e letramento de pessoas jovens e adultas. E hoje nós vamos para a nossa segunda web aqui da nossa disciplina. Semana passada nós discutimos um pouco da trajetória histórica, que se refere ali à primeira unidade da disciplina. E hoje eu trago para vocês alguns apontamentos, alguns pontos importantes referente à questão do trabalho pedagógico, até o próprio método do Paulo Freire, a importância do próprio professor dentro da educação dos jovens e adultos, como também dentro da perspectiva de alfabetização e letramento. Joia? Então, eu organizei aqui na apresentação de slides, os pontos principais para a gente estar pensando juntos, e construindo um diálogo dentro dessa temática tão importante no curso que vocês estão fazendo de alfabetização e letramento, Até eu andava refletindo durante a semana, no preparo, inclusive, da web, a importância de se ter essa disciplina, Que por mais que quem já acessou todos os materiais da disciplina já pôde notar que nós não temos, assim, uma única forma de tratar a alfabetização de jovens e adultos, não temos um método específico, tirando ali a questão do Paulo Freire, mas de dizer, é desse jeito que vocês vão trabalhar em sala de aula. Não, É o professor que vai construindo junto com o aluno em função da própria característica do público que nós trabalhamos dentro da educação de jovens e adultos, Então, não é algo que é imposto, só elaborado pelo professor, mas dentro de um processo de construção, professor e aluno, Às vezes nós temos, assim, uma ideia muito da escola, Aquela escola do ensino regular, seriada, todos os alunos fazendo a mesma atividade, o professor que organiza e já tem tudo programado desde o início do ano, a sequência das atividades. E essa postura não vai ser a mesma de um professor que trabalha dentro da educação de jovens e adultos, Não que ele não vá ter uma organização, ele tem sim uma organização, tem um preparo de aula, mas a gente tem que pensar que esses alunos que vêm para as turmas de educação de jovens e adultos são alunos que já construíram saberes, alunos que são trabalhadores, alunos que muitas vezes abandonaram a escola por diferentes motivos, outros que nunca acessaram a escola, e são alunos adultos, jovens e adultos, mas assim, vamos pensar na questão maturacional desses sujeitos, o próprio desenvolvimento do pensamento já não é o mesmo pensamento da criança, Nós temos aí diferentes autores dentro da psicologia que trabalham com as etapas de desenvolvimento até se chegar na fase adulta, num pensamento mais lógico, mais de abstração. Então, são pessoas que já percorreram todo esse caminho fora do ambiente escolar, na grande maioria das vezes. Então, é uma outra perspectiva de trabalho, uma outra perspectiva de encaminhamento. E o objetivo maior da disciplina é justamente fazer com que vocês reflitam sobre o que é específico dentro do público da educação de jovens e adultos, para que futuramente, quando tenham contato, que vão trabalhar nas próprias escolas, vocês levem essas considerações, E entendam que nem aquela realidade que nós trabalhamos de alfabetização com as crianças é bem diferente da realidade de alfabetização com os jovens e adultos. Então, pessoal, na semana passada, eu discuti as questões do histórico, e hoje eu trouxe para vocês alguns dados, Aqui eu trouxe 2 gráficos, em relação ao que nós temos de números relacionados à questão do analfabetismo no Brasil. Esses dados, eles foram retirados do site Educa IBGE, são dados bem atualizados, e eles são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, que ela é feita desde 2012 e faz um levantamento trimestral. Então, esses dados são do ano passado, então são bem atuais. Então, acompanhem aqui comigo. Então, no ano de 2002, 5,6% das pessoas com 15 anos ou mais de idade
que vai equivaler a 9,6 milhões de pessoas, eram analfabetas no Brasil. E vejam a questão da região, né? Então, desse total, 55% viviam na região Nordeste e 22% na região Sudeste. Então, vejam que, se nós pensarmos em números, né? 9,6 milhões de pessoas, 5% praticamente, né? Quase 6% aí da população brasileira, ainda é analfabeta, né? E aqui a gente nem considera aqueles alfabetizados funcionais, né? Que nós falamos que não fazem o uso da leitura e da escrita. Então, pessoas que não dominam realmente o código. E aqui, como eu comentei com vocês, o gráfico, né? Deixa eu só passar aqui para o segundo, depois a gente retorna para esse. Nós temos a distribuição em relação às idades. Então, vejam que a maioria, né? Então 16%, com 60 anos ou mais, né? Dentro daquele número. A questão da distribuição por sexo, né? Então, a maioria ali, homens, né? Com 60 anos ou mais, né? E 5,9% homens com 15 anos ou mais. Na taxa das mulheres, com 60 anos ou mais, 16%. E mulheres acima de 15 anos, né, até na faixa dos 60, 5,4% da população analfabeta. Em relação à distribuição conforme a região, né, como o slide anterior já contemplava, então a maioria das pessoas analfabetas se encontram na região Nordeste. E com relação à questão da raça, né, então vejam que, né, as pessoas que se declaram pretas ou pardas constitui esse maior número, né? O que se relaciona com as questões das desigualdades, entende? Porque às vezes a gente fala, né, como a gente já comentou na nossa última web, que não é o analfabetismo que causa pobreza, desigualdade social, né, segregação, não é a pessoa que é culpada por isso, mas são as condições sociais que levam ao analfabetismo. E o analfabetismo ele tem um caráter histórico, né, como a gente comentou na última aula. Quantas pessoas que foi negado o acesso por ser mulher lá no século XIX, ou então né, que não eram considerados cidadãos, as pessoas que também eram escravizadas, ou os ex-escravos também, não foi lhes dado, né, o acesso ao ensino. E um outro dado importante dessa pesquisa, né, a distribuição das pessoas de 25 anos ou mais, né, segundo nível de instrução. Então, quem tem ensino médio completo, ensino superior incompleto, né, ou superior completo, equivale a 53% das pessoas, né, aqui da população do Brasil, que concluíram, porque, logicamente, né, para ter acessado aí o ensino superior, necessariamente passou pela educação básica, né, então 53% da população concluiu a educação básica obrigatória, que hoje, né, até o final do ensino médio, 6% da população sem nenhuma instrução, 28% da população com o fundamental incompleto, né? E quando ele fala ali fundamental incompleto ou equivalente, é pensar em outras possibilidades de organização do ensino. E 7,8% com o fundamental completo. Então, se a gente for ver aí em questão de número de escolarização, né, quase que metade da população brasileira não concluiu todas as etapas, né, principalmente ali o ensino fundamental, e 6% sem nenhuma instrução também é um número bem expressivo. Então, só retomando ali o primeiro slide, então se são cerca de 9 milhões, né, 9,6 milhões de pessoas consideradas analfabetas, então, a educação de jovens e adultos tem um público grande, né? O que acontece é que nós não temos um aumento expressivo nas matrículas da educação de jovens e adultos, e, claro, esses nossos últimos anos aí, né, os últimos 3 anos, até em decorrência da própria
pandemia, né? A gente já não tinha um número tão expressivo, né, em relação à matrícula na educação de jovens e adultos antes da pandemia, mas é que a pandemia veio a agravar, né, esse distanciamento da população em relação né, à matrícula, a efetivação da matrícula na educação de jovens e adultos, né. Então, só alguns dados atuais, porque a gente falou tanto do histórico na semana passada, mas e hoje, né? Como é que estão as condições de acesso? Né? Então, um número expressivo. E só para a gente retomar, né, se chegar alguém na nossa web de hoje, né, para fazer o gancho com a nossa aula, com a nossa continuação, então a gente viu que desde o Brasil colônia já existia ali experiências relacionadas à educação de jovens e adultos, né, não com essa nomenclatura, mas, por exemplo, os jesuítas vieram, né, com a intenção de aculturação, de imposição de cultura, que trabalhavam nos colégios. Vimos também que, em relação à primeira documentação, né, a primeira lei do Brasil, que foi a Constituição de 1824, ela só colocava que a instrução primária era gratuita, mas não colocava como obrigatória, e se vocês depois pegarem o documento, é a única menção que se fazia ao ensino, né? Também eu mostrei para vocês que existiam, sim, ali no século XIX, algumas iniciativas de alfabetização de adultos, né, mas que eram as chamadas escolas noturnas, com o intuito de alfabetização dos trabalhadores, trabalhadores que fossem, 1854, né, livres, aqueles que eram considerados como cidadãos, né, brancos, então tinha uma classe específica a quem se destinava essas escolas noturnas. Vimos também que no início do século XX, ali em meados, né, de 1930, 1940, a educação ela tinha um viés mais voltado para as questões da profissionalização, e que a partir dos anos de 1950 nós tivemos diferentes conferências, tanto internacionais como nacionais, que se dedicaram a discutir e apresentar propostas relacionadas à educação de adultos. E aqui ainda não era falado, né? Educação de jovens e adultos. Alguns momentos aparece educação de adolescentes e adultos, educação de adultos. Não se comentava também da educação aí da população idosa, né? Mas esse movimento internacional, em função dos acordos que são feitos entre os países, impulsiona o desenvolvimento das políticas nacionais, certo? E o contexto aí da década de 50 foi um contexto do mundo recém-saído da Segunda Guerra Mundial, criação da ONU, depois da Unesco, que discute as questões voltadas para a educação, né? E, em contexto de Brasil, a década de 50, nós tivemos um avanço, né, industrial muito grande, e, a partir disso, uma necessidade de formação de mão de obra, né? Sempre a educação é relacionada com o sistema produtivo, como a gente percebe estudando a história. E aqui, no período ali do início dos anos 50, nós tivemos experiências de campanha, anos 50, né, e comecinho dos anos de 1960, até ali o período do golpe militar, campanhas de alfabetização, né, e elas eram, por ser um período, assim, de maior abertura do país, né, no sentido de diferentes propostas, inspiradas no movimento de educação popular, né, e tendo aí como principal, que hoje para nós é um grande teórico, né, mas as ideias do Paulo Freire. Inclusive, eu citei na aula passada para vocês que o Paulo Freire apresentou numa conferência os dados dos projetos, né, das campanhas que ele participava. Então, era um movimento grande de discussão a partir das considerações de Paulo Freire, né? E o que seria esse movimento de educação popular? Né? Não é um movimento de educação de jovens e adultos, né? É muito mais do que isso. Porque quando nós falamos hoje de educação de jovens e adultos, ou nessa época aqui, né, década de 60, né, década de 70, se tinha uma perspectiva de educação a partir do governo, né, de realmente formar, né, a formação ali mínima para o trabalhador, para a sua inserção no mercado de trabalho, ou quem já estava no mercado de trabalho. Então, aquela ideia, o que nós chamamos de teoria do capital humano, né? Então, quanto mais bem desenvolvida é uma sociedade na questão educacional, melhora o sistema produtivo, né? E vejam que contradição, apesar de nós termos esses ideais, ainda assim o Paulo Freire conseguiu, né, trazer um pouco das suas ideias, e os movimentos sociais
começaram a trabalhar com questões, e se importar, né, com as questões da alfabetização, né, organizando as suas próprias campanhas, nos seus espaços, trabalhando com o ensino da leitura e da escrita, né. Então, a educação popular não é um desdobramento da educação de adultos, né? Então, é um movimento que vem justamente ao contrário, porque ele vem da população, vem dos movimentos sociais e é um trabalho voltado para a classe popular, né, para superar essa, até eu coloco aqui no slide, essa lógica compensatória, que é muito forte na educação dos jovens e adultos, né, não teve acesso à idade própria, então agora vai ter. Então, uma medida de compensar. Aqui não, a educação popular enquanto um movimento, é os movimentos sociais estarem pensando numa possibilidade de educação, trabalhando a partir das necessidades da população, né? E com esse intuito de levar uma educação, trabalhar, né, uma educação que emerge dos movimentos, das pessoas, mas para a transformação daquela realidade, né? Colocar esse sujeito que só, entre aspas, né, só recebe no sentido de, se fosse para a escola, né, era um ensino supletivo, que existiu ali na década de 70, por exemplo, então sempre essa ideia compensatória de suplementar, mas que parta do grupo, os interesses, né, até o próprio Paulo Freire trabalha ali com a questão de temas geradores, a discussão, o diálogo, levar esse sujeito para um processo emancipatório, né? Então, essa que é a diferença da educação popular para algumas campanhas de alfabetização, né? Como o movimento lá, o Mobral, que a gente viu que foi criado pelo governo na década de 70, né? E durou até ali 1985. Então, era um viés muito trabalhar ali naquela educação bancária, né? Uma educação mais receptiva. E a educação enquanto movimento popular são os grupos sociais pensando, como, por exemplo, MST, a própria Igreja Católica, né, tinha uma abertura muito grande nesse período, né? Só que com o golpe militar, como nós sabemos, no ano de 1964, os movimentos populares, né, que até então tinham ali um certo apoio do Estado, né, do governo, eles e os próprios projetos aí de Paulo Freire, eles foram substituídos, né, enquanto apoio pelo Mobral, né, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, com a ideologia do governo, da classe dominante da época, né. Então, o Mobral, né, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que tinha a intenção realmente de acabar com o analfabetismo. Inclusive, até hoje, gente, a gente usa ali o termo, né, erradicação do analfabetismo, da ideia até de que é uma doença, que é algo, claro que a gente quer que as pessoas tenham acesso, mas traz muito um sentido, assim, de colocar no indivíduo, né, a questão de não ter tido acesso à escola como se fosse culpa do indivíduo, e não é bem assim, né, como eu falei para vocês, são as questões sociais, econômicas, muito mais amplas. E também na semana passada a gente discutiu que a ideia de ensino supletivo veio pela LDB de 1971, né, a nossa segunda LDB, e vejam que a palavra supletivo vem de suprir a escolarização para quem não tenha concluído na idade própria, né? Inclusive, depois eu vou até reapresentar aqui para vocês a nossa própria LDB, apesar de não falar de ensino supletivo, mas traz esse sentido, né? Que não teve acesso na idade própria. Aí, em 1985, o que nós tivemos de importante? A mudança, né? O Mobral deixou de existir, né? O Movimento Brasileiro de Alfabetização, e foi criada a função Educar, né? Que, enquanto decreto de criação, apareceu pela primeira vez o termo Educação de Jovens e Adultos nos documentos legais. E essa Fundação Educar, ela tinha como viés o financiamento dos programas de alfabetização, formação também dos próprios professores. E a ideia aí de criação dessa fundação, né, veio e emergiu a partir de uma conferência internacional, né, lá em 1985, que trouxe o conceito de aprendizagem ao longo da vida. E nós vimos também na legislação brasileira a educação tida como um direito. Também comentei com vocês a importância do Plano Nacional de Educação, né, que vai sempre, no contexto nosso atual,
ele vai ter sempre como uma diretriz a erradicação do analfabetismo, né? E daí a gente vai ver isso como que vai se estruturar nas metas. Hoje, a educação de jovens e adultos ela é colocada como uma seção dentro da nossa LDB, né? Então, é destinada a quem não teve acesso em idade própria ou continuidade dos estudos dos ensinos fundamental e médio na idade própria, né? Que é o que se caracteriza a educação de jovens e adultos. E vejam que hoje ela está disposta no artigo 37 e no artigo 38 da nossa LDB, né? E no artigo 38 fala da possibilidade dos exames supletivos. Temos também, enquanto orientação legal, então a gente tem lá a nossa Constituição, a LDB, como vocês viram no artigo 37 e 38, temos a resolução do ano 2000, né? Instituiu as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, e o parecer número 11, né? Que traz, de certa forma, uma ampliação das diretrizes, né? Uma explicação maior a respeito das diretrizes, e que trouxe a questão das 3 funções da educação de jovens e adultos, né? Que eu até trouxe aqui no esquema. A função reparadora, equalizadora e qualificadora, né? Então, quando nós falamos dessa função reparadora, é justamente um reparo para essas pessoas que não tiveram acesso, né? Ou seja, um acesso aí que foi negado num caráter histórico, como nós vimos, né? Quantas pessoas que não puderam, né, por ser quem elas eram, ter acesso na idade própria né, ao seu tempo, à escola. Então, a educação de jovens e adultos vem com esse sentido de reparar um dano, né? Se a gente for parar para pensar, que já é histórico, né? Então, é uma reparação histórica de não ter tido o acesso à escola, né? Porque hoje, para nós, o acesso à educação é um dos direitos sociais. E quando nós falamos da função equalizadora, é no sentido de que nós vamos ter que tratar essa desigualdade, né? Então, foi criada uma modalidade de educação para tratar dessa desigualdade, para trazer um sentido de igualar a todos, né? Num país aí com condições desiguais. E essa função qualificadora, né, é no sentido de desenvolver as potencialidades, inclusive de qualificação para o próprio trabalho. E nós sabemos que as pessoas que não sabem ler e escrever, elas estão inseridas na sociedade, é um cidadão, logicamente, só que a sua capacidade de participação, né, e até a sua própria voz dentro da sociedade, né, não são pessoas, às vezes, que são tão ouvidas quanto deveriam, né? Então, para até trazer uma maior participação social e para a própria autoestima da pessoa, né? Talvez se vocês um dia conversarem com uma pessoa que não é alfabetizada, eu já tive na minha família, inclusive, então eu sentia que às vezes a participação nas conversas, né? Até a participação em momentos da família, né? A pessoa se sente, eu não sei ler, né? Até para a própria assinatura, né? Às vezes não assina o próprio nome, então a pessoa se sente um pouco constrangida, né? Como se estivesse faltando algo para ela. Então é uma conquista muito grande fazer parte desse mundo letrado, entender, né, o que se lê, ter sua voz, né, mais ouvida dentro da sociedade, né? Então, essa função qualificadora é extremamente importante também, né? Então, a gente tem, assim, a gente discute muito esse caráter de uma reparação, né, da educação de jovens e adultos, mas a gente tem que pensar também um pouquinho dessa parte da função qualificadora, né? O quanto é importante para uma pessoa que não é alfabetizada a conquista de saber ler e saber escrever e saber fazer uso, né? Que é a própria questão do letramento, né? Que a gente tanto discute. E também, pessoal, se tratando de políticas educacionais, a gente sabe que nós temos o nosso Plano Nacional de Educação, né, que está em vigência, como eu comentei aula passada também, de 2014 até 2024,
E onde trata da questão da alfabetização é a meta 8, a 9 e a 10, né? Então, vejam lá, a meta 8, elevar a escolaridade média da população de 18 anos a 29 anos, de modo a alcançar o mínimo 12 anos de estudo, né? A meta 9, elevar a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e até o final do plano de vigência desse PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. E a meta 10, oferecer no mínimo 25% das matrículas da educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio na forma integrada de educação profissional. Pessoal, eu só vou apresentar aqui bem rapidinho uma tela para vocês. Deixa eu localizar aqui. Depois, até comentei para vocês na aula passada, a respeito do acompanhamento. Vou tirar aqui essa tela. Das metas do nosso PNE. Puxa, não estou conseguindo carregar a tela. Eu vou colocar aqui para vocês o link do nosso chat, que é bem interessante, né? Vocês vão conseguir acompanhar a meta, né? E ver na cidade de vocês, no nosso estado, o quanto por cento que já atingimos e o quanto falta para se atingir. Então, a partir do link que eu coloquei ali, né? Vocês vão encontrar ali o mapa do Brasil, e vocês vão selecionando o número da meta e o indicador, né? E a gente consegue ter ali os dados do PNE. Depois, quando vocês tiverem um pouquinho de tempo aí, aproveitem que é bem interessante. Ah, não conseguiu abrir, Natália? Eu não consegui aqui transmitir a tela, está só carregando, acho que é por causa da internet, né? Eles estão mexendo aqui na internet da rua, até eu fiquei com receio hoje. Falei, ai, será que eu vou conseguir fazer a web hoje? Mas deu certo, né? Falei, qualquer coisa, a gente tenta com a internet do celular. Vou tentar mais uma vez aqui. Vamos ver lá. Acho que agora abriu para vocês ali, né? Aqui na tela, né? Ó, então, vou encaminhar aqui o link da página. Então, isso. A Andrinelli conseguiu abrir. Então, ali naquele primeiro que eu enviei, vocês vão encontrar o mapa do Brasil, né? Que vocês conseguem acessar pelo indicador. Né? Então, aqui nessa página, gente, vamos pegar lá a meta 8, 9, que é a alfabetização de jovens e adultos. E a gente pode selecionar por região, por estado e indicador, né? Eu vou pegar aqui o estado, né? O Paraná. E quando fala de mesorregião, pessoal, é porque o estado do Paraná, né? E os outros também, eles têm
outra divisão que é, digamos, geoeconômica, né? Então, a gente pode selecionar uma região, né? Então, aqui, por exemplo, a meta nova, né? Então, eu selecionei o estado do Paraná. Daí, depois, a gente pode selecionar também aqui a região sul, porque ele traz o comparativo nos gráficos, até depois para vocês fazerem artigos, né? Trabalho de conclusão do próprio curso. E dá para selecionar o município. Eu vou selecionar aqui o meu, né? Ponta Grossa. Vamos ver se eu consigo aqui. Tem o de Pontal ali, viram? Eu sei que algumas de vocês são do município de Pontal. Então, a meta 9, né? Então, elevar a alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93 inteiros e 5 décimos, né? 93,5% até o final de 2015. E aqui, ó, taxa de alfabetização da população com mais de 15 anos. Então, no Brasil, a meta era que 93% das pessoas com mais de 15 anos estivessem alfabetizadas. Situação atual, 91%. Aquela pesquisa que eu mostrei, apresentei para vocês, né, gente, é uma pesquisa, uma amostragem feita por municípios de forma trimestral. Né? Então, pode ver que os dados são próximos. Na região sul, 90,5% da população com mais de 15 anos é alfabetizada. No Paraná, a meta era 93%, a situação 94,7%. Então, o Paraná, né, já ultrapassando ali a meta. E aqui o município onde eu moro, Ponta Grossa, a meta era também 93,5% e a situação atual 96,3%. Né? Agora, o analfabetismo funcional, né? Ou seja, o uso que se faz da leitura e da escrita. Então, no Brasil, vejam que aqui a meta é diminuir, né? Então, que somente 15% da população com mais de 15 anos fossem analfabetas funcionais. Então, a situação do Brasil, então aqui a meta é diminuir, porque lá, né, era erradicar, colocar todo mundo como alfabetizado. Aqui é diminuir o número da questão do analfabetismo funcional, né? Então, a meta era 15%, situação atual 29%, a situação do Sul 26%, Paraná, né, a meta prevista 15% também, situação atual 25,3%, e aqui o município onde eu moro, né, 18,9%. Então, estamos ainda um pouco longe da meta, né? E aqui, gente, é bem interessante, depois, como eu comentei, para vocês verem todas as metas, né? Porque às vezes se fala, as metas não foram alcançadas. Mas de que metas que a gente está falando do plano? Quanto que se faltou para atingir essas metas? E a importância do Plano Nacional da Educação é porque a partir, né, das diretrizes, das metas, é que são elaboradas as políticas, os programas de governo, né, que não deveriam ser programas de Estado, né, mas acabam sendo programas dos governos, né, que são eleitos. Então, voltando aqui para os nossos slides, então a gente concluiu ali que é a meta 8, 9 e 10, que vai se referir às questões de alfabetização, né? Portanto, pessoal, como eu comentei no início da minha fala de hoje, né, a diferença aí de tratar a alfabetização lá nos anos iniciais, na escola, né, primeiro e segundo ano, que geralmente é onde a gente tem maior ênfase para a questão da alfabetização, né? Hoje a gente fala das crianças até o segundo ano alfabetizadas, é que o aluno da educação de jovens e adultos, ele vai vir com uma idade muito diferente um aluno do outro, né? Na escola, vejam bem, a escola já é um espaço de diferenças, né? Quem trabalha em escola ou quem lembra da sua vivência em escola sabe disso. Por mais que eu tenha o primeiro ano, com todas as crianças que completam 7 anos até dia 31 de março daquele ano, um tem um ritmo diferente do outro de aprender, né? A questão da atenção, a questão, às vezes, das próprias dificuldades de aprendizagem que esses alunos têm, alunos que são da educação especial, da educação inclusiva. Então, quanta diversidade tem numa sala de aula dentro da escola regular. Na educação de jovens e adultos, essas diferenças, né, vão além da questão etária, né, porque às vezes você vai ter lá alunos de 25, 30, aluno com 60 anos, né, então é uma diferença
geracional grande dentro de sala de aula, e os motivos que levaram esses alunos a não terem estudado ou ter frequentado por um tempo e ter abandonado a escola vão ser muito diferentes. Teve aluno que precisou trabalhar, teve aluno que frequentou a escola, teve reprovação, né? Reprovou uma, duas vezes, depois acabou desistindo da escola, né? Aluno que teve que ajudar em casa a cuidar dos irmãos mais novos, né? Algo que infelizmente era muito comum antigamente, né? As famílias eram numerosas porque um irmão acabava cuidando do outro, né? Então, os motivos por se ter desistido ou de não ter tido acesso à escola eram vários, né? Até às vezes aquele aluno que tinha vontade de estudar, mas não tinha escola próximo da sua residência, né? Vejam hoje quantas escolas tem aí nos nossos municípios. Antigamente não era bem desse jeito, tinha que andar. Se ainda hoje a gente encontra crianças que andam quilômetros para chegar na escola, imagine há 20, 30 anos atrás, né? Então, os motivos são diversos, né? A forma de cada um aprender vai ser diferente, a vivência que cada um teve de escola também, porque tem aluno que frequentou a antiga primeira série e foi até o final do ano, outro parou, outro nunca foi para frequentou uma escola, mas mesmo assim, os alunos da educação de jovens e adultos, eles já tiveram, eles vivem nesse mundo letrado, né? Apesar de, vamos pensar, quem não está alfabetizado, de não saber ler, ele não sabe escrever, mas ele vive no mundo e é letrado, né? Ele faz suas compras, ele assiste televisão, né? Então ele tem alguma experiência com a leitura, com a escrita, com a leitura, né? Mesmo que ainda não consiga fazer a codificação e a decodificação dentro das questões da alfabetização. E a gente tem que entender que esse aluno é um sujeito histórico-social, né? Ou seja, é um aluno que tem uma história de vida, é um aluno que muitas vezes já tem a sua família, seus filhos, seus netos, é um aluno também que é muitas vezes trabalhador, né? E pensem bem, é um aluno que às vezes, né, passa o dia todo num trabalho, muitas vezes um trabalho braçal, um trabalho mais pesado, e à noite, que seria o horário às vezes do descanso, da convivência com a família, é um aluno que deixa de fazer essa atividade para buscar, né, uma forma de educação. Por isso a importância desse professor, né, trabalhar a partir desses interesses, conseguir manter esse aluno motivado, porque ele deixa de muitas questões pessoais para estar presente em uma sala de aula. Né? E é um sujeito histórico-social, uma pessoa que está atuando na sociedade, no seu trabalho, no seu dia a dia, né? Tem o seu papel dentro da sua família, né? Então, é um sujeito histórico-social. E como eu falava para vocês, né? Falei semana passada e hoje, que os motivos, né, de uma pessoa ser uma pessoa analfabeta, né? Ninguém é analfabeto por eleição, mas como consequência das condições objetivas em que se encontra. Em certas circunstâncias, o analfabeto é o homem que não necessita ler. Em outros, é aquele ou aquela que foi negado o direito de ler. E quando Paulo Freire diz ali, o analfabeto, aquele homem que não necessita ler, é no sentido de que durante muito tempo, para algumas pessoas, foi esse direito não foi lhes dado, né, em função de ser quem ele é, ser mulher, morar numa localidade distante. Ah, não, para fazer esse tipo de serviço não precisa ter estudo, né? Mas dentro da própria família, não, já vai trabalhar, não precisa estudar, né? Então não é uma questão assim de opção da pessoa, são as circunstâncias, né? Uma consequência e dessas circunstâncias, dessas condições aí objetivas, né? As condições sociais e econômicas em que esse sujeito está inserido, né? Então a gente tem que compreender que esse sujeito, né, esse nosso aluno da educação de jovens e adultos, ele é a expressão histórica da distribuição desigual dos bens materiais e simbólicos, bem como da negação dos direitos fundamentais, né? Porque a educação é um direito, e esse direito ele foi negado. Na grande parte, né, aí a gente não consegue afirmar 100%, né, mas a maioria das pessoas analfabetas são da classe trabalhadora, né, da classe
que mais sofre com as desigualdades sociais. E vejam que essa relação desigualdade na distribuição de renda se relaciona com a falta de acesso à escola, né? E, em segundo lugar, que a EJA e seus sujeitos resultam das repercussões internas da reestruturação produtiva, do aprofundamento do processo de internacionalização do capital e da redefinição das condições de inserção dependente e subordinada do país no capitalismo internacional, né? Ou seja, o que quer dizer tudo isso nessa frase? Que a questão de se abrir a educação de jovens e adultos enquanto uma modalidade, ou lá na década de 70 colocar, né, o ensino supletivo, é um ajustamento de ordem do capitalismo, né? Então, se o capitalismo em desenvolvimento e nas suas próprias transformações vai exigindo cada vez mais trabalhadores qualificados, ainda que seja uma qualificação mínima, né, para se manter nos seus postos de trabalho ou conquistar, né, um posto de trabalho, esse acaba sendo um dos motivos que leva, né, a pessoa que ficou fora da escola a buscar uma formação, né, para se manter no emprego ou para se conquistar um emprego. Então, vejam que a forma como o sistema produtivo se organiza, ou seja, a questão de cada vez mais se exigir dos trabalhadores, demanda um outro movimento, a busca por formação. Né? Inclusive nós, aqui, todo mundo que está na especialização, tem um curso superior. Né? Claro que nós fazemos uma formação, entendemos a importância do ensino superior, mas sabemos que o ensino superior hoje, ele dá mais condições de empregabilidade, ele não é garantia de um emprego. Portanto, a oferta, né, da educação de jovens e adultos, essa modalidade de ensino, ela tem tanto esse papel relacionado ao desenvolvimento econômico, vamos pensar assim, enquanto uma política de Estado, né, levar o acesso ao ensino para melhoria, para o desenvolvimento econômico do país, e tem um papel social, porque, como eu falei para vocês, o aluno que busca aprender a ler e escrever, né, os adultos aí, os jovens, eles têm também essa perspectiva de melhorar as suas condições de vida, né? E a escola trabalha no sentido da emancipação desse sujeito, né? Ou seja, trabalhar com a capacidade crítica, a reflexão, o entender melhor o mundo em que se vive, né? Justamente até para a superação desse próprio sujeito, porque é um sujeito que vai entender melhor a sociedade em que vive e, consequentemente, terá melhores condições de transformá-lo. E a gente sabe que a gente fala muito de transformação na sociedade, mas uma condição para que a transformação se estabeleça é ter acesso ao conhecimento, como eu já comentei isso com vocês na aula passada, né? E uma perspectiva da educação de jovens e adultos defendida pelos movimentos sociais, pelos estudiosos da área, é uma educação que forme para a omnilateralidade, né? Então, essa formação omnilateral, que quer dizer uma formação ampla, né? Aspectos intelectuais, culturais, formação sim para o trabalho, né? Mas não só para o mercado de trabalho. Porque vejam que trabalho é a transformação da natureza, do mundo em que se vive. E daí não tem a questão de se ter um emprego, né? Junto a isso. Mas aqui é formar nesse sentido, como um sujeito que transforma o meio, o mundo em que vive. Porque nós podemos falar de uma formação unilateral, né? Que é focada no mercado de trabalho, e a formação omnilateral, que ela tem como base assim, uma perspectiva mais crítica, mais marxista, de linha de teóricos mais marxistas, é essa formação integral, essa formação do todo, né? Então, vejam a capacidade, a grande potencialidade que a educação de jovens e adultos tem de despertar a consciência desse aluno, né? De fazer com que ele entenda melhor o que ele vive, o mundo em que ele vive, até dele se impor na sociedade, dele ir atrás dos seus direitos, conhecer quais são os seus direitos, porque às vezes algum direito que lhe é negado não é nem reivindicado, porque a pessoa nem conhece os seus direitos. Então, quando eu falava para vocês a questão de se inserir na sociedade, ter uma maior participação, é porque a pessoa vai compreender melhor o mundo em que vive.
né? Então, a educação de jovens e adultos acaba tendo esse papel aí social, né, que extrapola a questão de alfabetizar e letrar, porque vai trabalhar com a consciência, essa perspectiva de emancipação dos sujeitos. E a prática pedagógica do professor da educação de jovens e adultos tem que ser uma prática pedagógica comprometida com ação, reflexão e ação, né? Porque nós partimos da realidade do nosso aluno e trabalhamos com vistas a essa perspectiva da emancipação, da transformação desse nosso aluno. E o conceito também de prática pedagógica, agora vamos falar um pouquinho a partir do olhar do educador, né? A prática pedagógica, o que ela tem? Ela tem intencionalidade, ela tem uma fundamentação teórica. É isso que vai diferenciar a prática ser pedagógica do que qualquer outra prática. E passa por esse processo, ação, reflexão para ação, né? E quando nós temos a reflexão, é uma reflexão com sentido, é uma reflexão com embasamento, né? E como eu trago aqui na citação para vocês, né? A ação docente nos processos de aprendizagem desenvolverá a autonomia intelectual e o pensamento do aluno da educação de jovens e adultos, objetivando formar cidadãos capazes de lutarem por seus direitos e se apropriarem dos conhecimentos que são transmitidos pela escola. E vejam que o aluno da educação de jovens e adultos, ele já traz muito conhecimento. É um saber diferente do professor, né? O professor ali, ele tem um saber sistematizado, esse conhecimento científico que a escola trabalha. O aluno da educação de jovens e adultos, ele já tem os seus saberes construídos pela vivência prática do dia a dia, né? Mas ele precisa também acessar esse conhecimento que a escola trabalha. A questão aqui é o professor da educação de jovens e adultos valorizar os saberes, valorizar as experiências que esse aluno já traz, né? E superar aquela ideia de aluno como tábula rasa, que nós sempre falamos dentro da educação, né? Ah, lá na educação infantil, as crianças não são tábulas rasas. Na educação de jovens e adultos, muito menos ainda, né? Vejam quanta vivência, quanta experiência eles já têm, né? Pelo tanto que já viveram, né? Pelo tanto que já tiveram de experiência. Então, mais ainda, o professor precisa se colocar nesse lugar de escuta, de acolhida, de estabelecer o diálogo e uma relação também pedagógica, que a partir, né, de Paulo Freire, nós dizemos que é uma relação de horizontalidade, aquela frase, né? Não há saber mais nem saber menos, e saberes são diferentes. Então, a própria postura do professor tem que ser uma postura de escuta, de abertura, de valorização do que os alunos trazem, né? Então, o trabalho pedagógico com jovens e adultos que necessitam ter voz e acreditar em si mesmos vai intervir no social da vida desses sujeitos, na medida em que as atividades, os conteúdos, as avaliações lhes propiciem recursos e ferramentas para que tenham uma vida de mais visibilidade social, voz, e também para que considerem que seus destinos não estejam atrelados à má distribuição das riquezas, e muito menos que suas histórias não estejam acabadas, né? Então, que esses alunos possam deslumbrar, né, dentro da escola, uma outra perspectiva realmente de futuro e entender que a realidade, ela não, né, na ordem liberal, a gente recebe a realidade, né, recebe o mundo e é assim que tem que ser e vai ter que sempre continuar dentro dessa mesma forma. E uma perspectiva de trabalho emancipadora, que é o que é defendido pelos movimentos sociais, pelos teóricos, né, é uma perspectiva de que o aluno compreenda o mundo que ele vive, mas que olhe com uma possibilidade de transformação. Logicamente, a escola não vai ser responsável por todas as transformações, mas a escola vai trabalhar para a emancipação, né, para abrir o olhar desse nosso aluno, que compreenda melhor o mundo em que vive, para que tenha condições de intervir, né, de melhor nessa realidade, e que enxergue a realidade como momentânea. É algo que pode ser transformado, né? Quando a gente nasce, o mundo já está construído, mas nós podemos construir a partir do que recebemos, né? Não precisa como a gente fala, né? Não precisa sempre repetir e ser da mesma forma. Há outras possibilidades e temos que questionar o mundo para abrir perspectivas para
para outras realidades, né? Então, o ser humano é capacitado quando toma consciência da situação educacional, capta seus problemas, né? Ou seja, encara a sua realidade, reflete sobre sua realidade, formula-os em objetivos realizáveis, organiza meios para alcançar seus objetivos, instala um processo concreto que os realiza e mantém ininterrupto o movimento dialético, ação, reflexão e ação. Né? Então, vejam assim a potencialidade que a educação tem ao trabalhar com a realidade, fazer com que o aluno pense sobre ela e formule propostas, né, alternativas para essa realidade em que ele vive. E dentro da educação de jovens e adultos, nós podemos falar em três momentos, né? Estudo da realidade, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. Né? Então, ou seja, o estudo da realidade, agora vamos falar um pouquinho aí do trabalho do professor, é o professor que investiga, né, no sentido assim de conhecer quem é seu aluno, conhecer qual que é a comunidade que ele pertence, conhecer a realidade daquela escola, quais são as necessidades desse aluno, conhecer as temáticas que são de interesse, né? Como é que esses alunos vivem, qual que é a realidade deles, que temas que eles têm interesse, né? Quais as dúvidas, o que esses alunos têm anseio por conhecer. Então, é um momento de aproximação, de investigação, de conhecer, de fazer um levantamento dessa realidade. A organização do conhecimento seria o professor trabalhar com aquele conhecimento que vem dos alunos, que é do senso comum, da vivência prática com eles, relacionar com os conhecimentos científicos, apresentar, né, no sentido de levar para a sala de aula outros conhecimentos, porque quando a gente fala de partir da realidade do aluno, vejam que é partir para avançar, né? Nós não vamos ficar no senso comum, a gente valoriza o que esse aluno traz, né? Percebe ali, vejam que quando a gente trabalha com crianças, né? As crianças gostam de animais, das brincadeiras. Agora, para você partir a aula dentro da realidade da educação de jovens e adultos, alunos trabalhadores, né? Alunos que são pais, que são mães, que são avós, né? Então, é uma outra visão de mundo e são outros interesses. Então, é isso que o professor de educação de jovens e adultos precisa conhecer. E nessa organização do conhecimento é trabalhar a partir dessa realidade e fazer com que os alunos avancem no conhecimento e assimilem o conhecimento que é sistematizado, que é organizado pela escola, né? Até quando a gente discute um pouquinho mais para frente aí a questão do método Paulo Freire, que ele trabalhava muito com a questão do diálogo, com ouvir, com ali realmente a conversa, com problematização, mas vejam, não ficava no blá blá blá, como o próprio Paulo Freire coloca isso, e nos textos vocês vão encontrar. Não era um blá blá blá, só uma conversa superficial. Conhecia-se e na troca, no diálogo, que eram trabalhados os demais conteúdos, né, os demais conhecimentos, que no caso daquela realidade da experiência que o Paulo Freire teve, né, com a alfabetização nas 40 horas de Angicos, eram as necessidades daquele povo trabalhador, né, a questão do movimento político, né, no sentido que eles queriam votar, né, queriam ter uma maior consciência daquela realidade. E a aplicação do conhecimento, né, seria no sentido das produções que os alunos fazem, porque a ideia, né, de se trabalhar dentro da educação de jovens e adultos é formar leitores, né, leitores e escritores, no sentido de que façam o uso da leitura, façam o uso da escrita, não simplesmente só aprender as questões do código, né, mas que possam expressar suas aprendizagens, né, e possam desenvolver melhor as suas habilidades. E dentro da educação de jovens e adultos, nós temos um texto lá no nosso material que ele vai trazer diferentes possibilidades de organização, né? Então, quando nós trabalhamos o ensino por unidades, né? Então, ou seja,
eu divido as minhas aulas, né, um conjunto de aulas por unidades, ele tem uma perspectiva mais tecnicista. Por quê? Porque os conteúdos são organizados por temas, quem pensa nesses conteúdos é o professor, então, de certa forma, ele já tem tudo, entre aspas, pronto, né, organizado, sistematizado, sem considerar os interesses do aluno, né? Esse professor geralmente trabalha mais com exercícios, faz as avaliações são mais um viés assim de teste periódico desses alunos. Uma outra possibilidade de organização do ensino é por meio dos projetos, né? E lembrem bem que quando a gente fala do trabalho com projetos, até inclusive dentro da própria didática, são projetos de ensino-aprendizagem. Então, se parte de uma questão, de algo que os alunos queiram conhecer, e a partir daí, professor e aluno, né, desenvolvem atividades, e dentre elas a pesquisa, para responder aquela situação. E o ensino por temas geradores, que aí é uma proposta mais libertária de educação, né? Ele vai envolver o ensino e a pesquisa, mas a partir da realidade e com base no diálogo, né? Então, algumas palavras-chave dentro da perspectiva freiriana é o diálogo, é partir da realidade, partir ali dos temas geradores. Até porque, pessoal, se vocês forem parar para, né, para pensar um pouquinho, a organização lá da escola de educação básica é anual, por trimestres. A educação de jovens e adultos, né, quando o aluno ele se matricula numa escola, às vezes ele já tem algumas disciplinas que ele já cursou, né? Então, o tempo que ele fica na escola é diferente, além do que tem a possibilidade dos exames que esse aluno pode fazer, né, de nível nacional, e ele tem o diploma, né, que atesta ali que concluiu o ensino fundamental ou que concluiu o ensino médio. Então, por isso, até, assim, vamos trazer para nós, o Paulo Freire elaborou a sua proposta na década de final dos anos 50 início dos anos 60. Mas a gente pode trazer para a nossa realidade hoje, porque o tempo de sala de aula da educação dos jovens e adultos é diferente do tempo da escola. E os objetivos também, porque esses alunos procuram a escola, não é o mesmo do adolescente, não vai ser o mesmo da criança, né? E às vezes, e dentro do movimento da educação popular, então vamos pensar assim, outros grupos trabalhando com a questão de alfabetização, nem sempre vai ter ali a questão do próprio diploma, né? O interesse é aprender a ler e escrever para fazer as suas leituras, para a sua vivência. Então, são diferentes motivos. Por isso, a importância de se trabalhar com, no caso da questão de, quando eu vou alfabetizar, trabalhar a partir dos interesses, o que o meu aluno quer aprender, né? E não que a gente vai ficar só no que ele gosta, né? Mas a partir do que ele traz, nós vamos avançar, né? Na questão do conhecimento. Então, os temas geradores, até inclusive o vídeo que eu indiquei para vocês para fazer uma das atividades da unidade 2, a professora trabalhou lá com os alunos a questão do apagão, né? Que era, alguns anos atrás, aí, algo que todo mundo tinha medo, né? De acontecer nas grandes cidades, então todo mundo comentava, eu lembro que eu escutava isso na escola, no jornal, né? Eu era um pouco menor, né? Era criança. Então, e aqueles alunos do vídeo foi o tema que despertou o interesse deles. Então, a professora foi trabalhando, construindo palavras, eles fizeram leituras de textos em duplas, né, em grupos, né, por mais que tenha um ou outro que não sabia ainda ler, mas tinha um colega que já dominava ali a leitura e fazia, né, e lia um para o outro. Então, na própria sala, a gente vai encontrar essa diversidade, mas a gente tem que ter esse cuidado. Trabalhar com sistemas geradores justamente para não infantilizar. Porque durante muito tempo, o que aconteceu na escola de educação de jovens e adultos? Queria se trabalhar da mesma forma que se trabalhava com as crianças, às vezes até livros que eram usados com as crianças, queria se levar para a educação de jovens e adultos ali no processo de alfabetização, né? E claro, o aluno não se sentia valorizado, percebia que aquilo era de criança, né? E é uma forma até de afastar esses alunos da escola. Então, por isso, envolvê-los a partir das suas necessidades, daqueles temas que eles têm interesse, né? Do que eles gostam, do que é próprio da sua vida.
E o professor da educação de jovens e adultos, portanto, tem que ter uma prática pedagógica em que as suas metodologias facilitem e estimulem o processo de ensino-aprendizagem de seus alunos. Porque, como a gente já comentou, né, durante a nossa aula de hoje, são pessoas que não tiveram acesso à escola na idade própria, que podem sim apresentar maiores dificuldades para aprender, né? E, portanto, o professor tem que buscar métodos que sejam adequados. E quando eu falo que eles têm maior dificuldade para aprender, é que às vezes eles saíram da escola porque tinham dificuldade para aprender dentro daquele sistema, né? É nesse sentido aqui que eu trago as dificuldades de aprendizagem, né? Então, nós não vamos ter assim, até aqui nem na semana passada, nem hoje, e se vocês lerem todos os materiais da disciplina obrigatórios complementares, nenhum deles vai dizer exatamente, né, como se fosse uma receita para você alfabetizar dentro da educação dos jovens e adultos. O que nós fazemos é reflexões, né, os materiais trazem muito isso, e esse professor de educação de jovens e adultos tem ser esse conhecedor da sua realidade e trabalhar de uma forma que estimule o seu aluno, né, e que valorize os saberes que esse aluno tem. Então, é nesse sentido que partem todos os textos, todas as leituras se tratam de formação de professores de jovens e adultos. Né? E nós temos sempre por base, como né, um grande teórico brasileiro aí, o Paulo Freire, todo mundo que é reconhecido internacionalmente, que todo mundo que vai assistir dessa web ou quem vai assistir depois já ouviu falar de Paulo Freire. E como ele dizia, né, não basta dizer que aprender a ler Eva viu a uva, né? Antigamente, quando existiam as cartilhas que você trabalhava pelas, né, cada página da cartilha, eu lembro até disso, que era uma letra, né? E essa frase é que a gente discute não só na alfabetização de jovens e adultos, como em outros momentos de alfabetização, né? Que não basta dizer, saber o código, né? E decodificar, mas os questionamentos que vêm a partir dessa frase, né? Quem que era essa Eva? Qual que era o seu contexto social? Quem que plantou a uva que a Eva viu? Que posição que ela tinha? Essa uva, quem que lucrava com esse trabalho, né? Então, o trabalho com temas geradores é no sentido de que se compreenda o que está escrito, como diz aqui na citação, inclusive nas entrelinhas desse texto. Né? Então, portanto, compreendemos que o ensino da leitura e da escrita não deve ser transmitido de forma estática, mecanizada, em que o discente que está sendo alfabetizado memoriza as letras, os sons, sem conseguir compreender o sentido real do texto. Então, a nossa perspectiva também de alfabetizar e letrar na educação de jovens e adultos. Né? Então, consiste em fazer com que o educando se aproprie das especificidades da alfabetização e do letramento em um contexto que envolva a leitura, a escrita, a produção de gêneros textuais diversificados, ter acesso a diferentes gêneros textuais, né? E que o professor considere que o estudante jovem adulto como produtor de saber e de cultura, ainda que não saiba ler e escrever. Esse alfabetizando em práticas efetivas de letramento e o processo de alfabetização se tornam muito mais significativos. Então, veja o meu olhar enquanto professor para esse aluno. Ele pode não dominar o código, mas ele está no mundo letrado, é um sujeito que trabalha, como eu falei na aula passada para vocês, né? Às vezes faz cálculos complexos, mas não sabe registrar ali no papel o cálculo que ele fez. Então, a vivência que ele tem em relação à leitura, escrita, depois até a própria matemática, é diferente do que a criança na escola tem. Então, o professor conhecer isso e valorizar esse aluno como alguém que produz cultura, que produz os seus saberes, com certeza vai tornar, né, esse ensino muito mais significativo. E a alfabetização proposta por Paulo Freire, então nós temos ali como base a mediação, lembrando que quando nós falamos do conceito de mediação, o que é a mesma mediação? Né? O professor e o conhecimento, e quem faz, aliás, o aluno e o conhecimento, quem vai fazer a mediação disso é o professor. E mediar é estar entre o aluno e o conhecimento. E o que faz o mediador?
ele provoca a discussão, ele orienta, ele prepara as atividades, ele dialoga com seus alunos. Portanto, na alfabetização de jovens e adultos, a aprendizagem se dá pela interação professor, aluno e objeto do conhecimento e pelo diálogo entre professor e aluno, né? Então, a ideia é superar métodos que sejam repetitivos e tradicionais. E vocês também bem sabem que o Paulo Freire ele fez uma crítica muito forte à educação bancária, né? Inclusive, na obra dele, A Pedagogia do Oprimido, ele faz a crítica à educação bancária, que é essa perspectiva de educação como depósito, né? O aluno, como aquela, tradicionalmente a gente fala, né? Tábula rasa, que o professor só deposita conhecimento, uma perspectiva mais de recepção de conhecimento. E ele apresenta, né? Ou melhor, nas próprias palavras dele, né? Ele anuncia a sua pedagogia libertadora, né? Que é baseada no diálogo, no respeito, uma perspectiva crítica, né? Uma perspectiva de formar um aluno que saia da ingenuidade para uma posição mais crítica perante o mundo, que conheça, como ali no exemplo da Eva Viúva, né, as contradições dentro dessa sociedade. Né? Então, é essa perspectiva de uma educação freiriana. Né? Então, essa concepção crítica da alfabetização não será a partir da mera repetição mecânica do papa, pipopu, lá, lili, lolu, que permite informar pula, pelo, lá, li, pulo, mas através de uma busca, através de um processo de busca, de criação, que os alfabetizandos são desafiados a perceber a significação profunda da linguagem e da palavra, né? Então, dentro do método do Paulo Freire, inclusive, gente, quando nós falamos de método do Paulo Freire, ele mesmo gostava de dizer que não era assim algo fechado, exatamente ali os passos a serem seguidos como se fosse uma receita, não era essa perspectiva que ele tinha, mas era uma visão assim de uma prática pedagógica realmente, e tanto aqui na disciplina como nos textos eles assumem essa palavra método, porque como ficou popularmente conhecido, né? As fases aí, as etapas de alfabetização a partir das experiências que Paulo Freire teve, né? Então, eles trabalhavam muito com palavras, né, que eram da realidade dos alunos, que eles traziam nas conversas e nas discussões, e, digamos lá, escrevia a palavra, vamos pensar lá, tijolo, né, e a partir ali do tatetitotu, do jajiju, lale do lolu, formar outras palavras, né, a partir das sílabas daquela palavra geradora. Por isso que aqui na citação traz, não é somente repetir mecanicamente, decorar a junção, mas formar outras palavras a partir das sílabas da palavra que é geradora. E essa palavra geradora era discutida naquele contexto também. Então, não era do nada, né? Chegar lá com a palavra tijolo para os alunos. Eu sei que meus alunos têm ali 5 que trabalham em construção civil, então eu, professora, vou levar a palavra tijolo para os alunos. Não. Era a partir da discussão com os alunos que vinham as palavras geradoras. E a escola, nessa perspectiva, ela tem que pensar em ser uma comunidade de leitores e escritores. Um outro ponto importante de Paulo Freire, né, e isso que todo mundo também já conhece, né, principalmente quem fez aí pedagogia, que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Ou seja, o aluno já lê o mundo a partir da vivência que ele tem, dos conhecimentos construídos, antes mesmo de fazer a leitura da palavra. Por isso que eu falo e repito, e os textos também trazem isso, né, gente? Não sou eu que criei nada, que eu só venho trazer o que o material da disciplina os autores discutem. Mas o aluno já tem uma perspectiva de realidade, já tem uma vivência e já está inserido em uma sociedade, né? A questão da alfabetização vai ampliar a sua possibilidade de alfabetização. Né? Até o próprio termo, às vezes a gente fala ali, são os marginalizados. O que é marginalizado? Quem está fora, à margem. Não, eles estão dentro da sociedade, só que a questão da sua participação, às vezes não, né? A grande parte das vezes tem um pouco maior de dificuldade por não dominar a leitura e escrita, né?
O ser humano lê o mundo que o rodeia e assim compreende a sua realidade, né, como é a explicação da frase ali de Paulo Freire, e com base na realidade dos alunos, os conteúdos e as metodologias fossem adequados aos mesmos. Por isso que eu falei para vocês, não vamos ter na disciplina exatamente, sigam essa metodologia, é assim que se alfabetiza um adulto. O que precisa ocorrer, né? Isso tem que acontecer sim. O professor ter essa perspectiva de entender o que é a educação de jovens e adultos, entender quem é o aluno da educação de jovens e adultos, e junto aos seus alunos ele vai adequando os conteúdos e as metodologias. Ou seja, não é igual na perspectiva que eu trouxe para vocês, tecnicista, que o professor, já desde o primeiro dia de aula, ele está com tudo pronto. Né? Essa é a diferença. A metodologia, a seleção dos conteúdos, vai sendo construído junto com os alunos. Claro que o professor ele vai organizar as aulas, ele vai fazer seu planejamento, mas ele vai adaptando, ele vai partindo do que os próprios alunos vão trazendo para eles. Então, por isso que eu digo, exige assim, trabalhar com a educação de jovens e adultos, uma outra perspectiva do professor em relação a como ele vê esse aluno e como ele vê o seu trabalho. E não vai ser simplesmente ir lá e levar olha as atividades prontas, né? Chegar com tudo já definido, pré-determinado para os seus alunos. Né? Como eu falei, a gente vai ter diferenças geracionais, diferenças de motivos, a vivência que cada um teve ou não teve com a escola vai ser diferente. Né? Então, a leitura e a escrita serão práticas sociais constantes na vida dos educandos da EJA, quando o professor, por meio de sua prática pedagógica, possibilitar a inserção desses alunos no mundo cultural da leitura e da escrita, formando discentes que sejam capazes de ir além da decifração da escrita, que saiba ler o que está nas entrelinhas, entendendo, questionando e criticando. Eu acho que esse finalzinho dessa frase é o grande objetivo da educação de jovens e adultos, né? Então, que o aluno que aprenda a ler o que está nas entrelinhas, criticar e questionar, né? E vai levar isso para a sua vida. Trouxe aqui para vocês alguns dados referentes à vida de Paulo Freire, né? Então, a grande maioria de vocês também já sabe, né? Ele nasceu em Recife, em 1921, faleceu em 1997. Ele trabalhou como professor, mas foi formado em Direito. Ele trabalhou como diretor do Departamento de Educação e de Cultura do SESC, e foi aí que ele conseguiu desenvolver as campanhas, né, os trabalhos aí de alfabetização. O Paulo Freire, ele teve assim um processo de alfabetização dele, né, ele teve ali a importância da família, da mãe. Ele ingressou ali com 15 anos na escola, já sabendo dele escrever, então ele teve um ingresso aí um pouco mais tardio, né, dentro da escola. A experiência de Angicos, como eu já tinha comentado com vocês, no ano de 1963, lá no Rio Grande do Norte, né, o que era a proposta? Alfabetizar em 40 horas, né, distribuídas aí em vários dias de trabalho. E foi a experiência que ficou mais conhecida, não que ele não tenha feito outros trabalhos, né? Mas vejam só que curioso, dos 380 alunos participantes, 300 ao final do projeto foram considerados alfabetizados, né? Ou seja, deu certo o método? Deu certo o trabalho. E para aquele contexto daquela época, foi bem importante isso, porque era uma nova proposta que estava sendo discutida, né? Se contrapondo a tudo que tinha sido feito até então. E vejo assim o quanto Paulo Freire foi à frente do seu tempo. Até o próprio contexto, né? Porque o Nordeste, além dele residir no Nordeste, né? Mas o Nordeste da década de 70, né? Anos 60, anos 70, então marcado, se hoje tem desigualdade, naquela época é extremamente marcado pela desigualdade, a questão da seca, né, que a gente sabe que é uma questão, assim, às vezes até própria, natural, né, mas as dificuldades econômicas que vêm junto a isso, não se tinha o desenvolvimento da própria tecnologia para a questão da agricultura naquela época, né, e nesse período também existia o interesse do governo federal da época em desenvolver mais o Nordeste.
Então, por isso que a gente vê tantas campanhas mais direcionadas para essa região. E o Paulo Freire buscava superar uma visão elitista da educação, ou seja, baseado nos ideais da classe opressora, né, da classe burguesa. E o contexto do Paulo Freire foi um contexto de movimentos de educação popular, né, que, como eu falei hoje para vocês, eles emergem das necessidades dos diferentes grupos sociais. Aqui, pessoal, né, esse autor aqui, o Lira, ele trabalhou junto com Paulo Freire, e ele traz em uma obra deles, e tem um dos nossos textos, a fala de um aluno que que participou da experiência da Angicos, e a experiência, assim, foi tão importante que a Angicos foi escolhida, né, além das condições sociais, econômicas, né, uma cidade ali bem carente, mas era a cidade natal do governador do Rio Grande do Norte na época. E o governador foi na cerimônia de conclusão da experiência. E um dos alunos que participou, ele disse: em outra hora, nós era massa. Hoje já não somos massa, estamos sendo povo. Nós todos, alunos, uns 300 e tantos ou 400, já sabemos escrever qualquer coisa e ler outras coisas. Com a continuação, amanhã ou a depois, sabemos escrever as cartilhas do presidente da República. Sabemos qualquer coisa em favor do Brasil e em favor do Estado. Então, eu vejo assim, a importância de ter adquirido a leitura e a escrita, esse processo, né, que foi um processo de construção, mas não se sentir como alguém esquecido, alguém que não era ouvido, mas pertencente. Eu sou o povo, estou ingressando nesse outro mundo, o mundo letrado, o mundo dos alfabetizados. E algumas palavras-chave, né, além da questão do diálogo que eu falei para vocês, né, dentro da pedagogia libertadora do Paulo Freire, é a questão da conscientização, né? Então, conscientização, tomar consciência do mundo em que se vive com uma perspectiva de libertação. E a pedagogia do Paulo Freire, gente, é pedagogia libertadora, não é pedagogia libertária, tá? E se libertar para quê? Para não ser nem o oprimido e nem o opressor. Lembram aquela outra frase do Paulo Freire, que o sonho do oprimido muitas vezes é ser opressor? E uma pessoa que tem consciência, que entende o mundo em que vive, uma pessoa, né, formada nessa perspectiva aí de libertação das amarras, do que o oprime, ela não vai querer continuar a ser oprimido e também o seu desejo não vai ser o opressor, né? Mas esse novo sujeito libertado. E trabalhar com a problematização, né? Trabalhar na perspectiva do questionamento, superação da educação bancária. Porque na educação problematizadora, que é a proposta do Paulo Freire, é com base no questionamento da realidade. Então, aqui é superar a educação entendida como um depósito, né? Um ensino tradicional. Portanto, a alfabetização se faz, então, um que fazer global, que envolve alfabetizando-os em suas relações com o mundo e com os outros. Mas ao fazer-se este que fazer global, fundado em sua prática social dos alfabetizandos, contribui para que esses assumam-se como seres do que fazer, da praxis. Vale dizer, como seres que, transformando o mundo com o seu trabalho, criam o seu próprio mundo. Né? Então, essa perspectiva de educação não pode ser emancipadora e crítica, na medida, aliás, a educação só pode ser emancipadora e crítica na medida em que seja realizada na língua do povo, ou seja, a partir da visão de mundo, a partir do conhecimento que esses alunos trazem para a sala de aula. E o método Paulo Freire, né, até o professor Carlos Brandão, e olhem só, gente, infelizmente hoje o professor Carlos Brandão faleceu, né? Ele é um grande estudioso da educação. Né? E ele dizia que o método do Paulo Freire é o método vivo, que se faz e se refaz enquanto se usa. Então, ele é, portanto, criado a cada vez que se usa. Esse método, na verdade, é um processo, né? Como eu falei para vocês, uma prática que o Paulo Freire colocava. Não tem questionários pré-determinados, nem único caminho para sua formatação, né? Mas é o próprio educador
ele vai construindo junto aos seus alunos. Tem como fundamentos a politicidade e a dialogicidade do ato educativo. Ou seja, politicidade é pensar nessa perspectiva política, mas não política partidária. Política no sentido de formar o cidadão, né, consciente do mundo em que vive. E a dialogicidade é no sentido que o ato educativo se faz pelo diálogo, pela troca entre educador e educando, e valorização dos saberes desses educandos. E no nosso material, pessoal, eu trago ali para vocês alguns apontamentos, né, em relação às fases do método, né? Então, quando o próprio Paulo Freire ele organizou a experiência de Angicos, ele teve a formação de professores, né, que iriam atuar junto a esses alunos, e um primeiro momento era o levantamento do universo vocabular, né, ou seja, conversar, conhecer esses alunos e, a partir de então, né, selecionar palavras dessa conversa, desse diálogo. E as palavras que eram selecionadas, até eu trago aqui para vocês, teriam que ser palavras de riqueza fonética, com dificuldades fonéticas, né? Ou seja, palavras mais simples para palavras com maiores dificuldades, e deveria ser levado em conta o aspecto pragmático da palavra, né? Ou seja, a importância da palavra no contexto daqueles alunos. Depois se trabalhava, né, com a criação de situações existenciais, ou seja, a discussão, a problematização, né, trazer isso para a realidade dos alunos. E se trabalhava com elaboração de fichas roteiros, né, ou seja, fichas para que o professor conduzisse o professor, né, a organizar o seu trabalho, e fichas com decomposição das famílias fonêmicas, que até depois eu vou trazer aqui uma imagem. Então, a alfabetização é mais do que o simples domínio das técnicas para ler e escrever. Com efeito, ela é o domínio dessas técnicas em termos conscientes. É entender o que se lê e se escreve, o que se entenda. É comunicar-se graficamente. É uma incorporação. Implica uma autoformação da qual pode resultar uma postura atuante do homem sobre o contexto, né? Então, como eu falava para vocês, agora retomando ali a questão das palavras geradoras, né? Então, a importância da decomposição das palavras não era no sentido de memorização, né? Que nem tem aqui a palavra povo, né? Papa, pipapu, vava e vovô. Mas era um exercício de visualização. Inclusive, o Paulo Freire trabalhava, né, com a apresentação de imagens, figuras, né, com o recurso tecnológico que existia na época para visualização de algumas palavras geradoras. Então, a gente pode até dizer que ele foi, assim, muito à frente do seu tempo, né? Então, daí associava-se na cartela, né, nas fichas, na cartela, a palavra à situação representada. Em seguida, aparece a palavra escrita sem a imagem. Apresentava-se a palavra separada em pedaços, como aqui na imagem, e as famílias fonéticas que compõem a palavra. O momento mais importante é a apresentação das famílias juntas e depois a leitura horizontal e vertical, em que se descobrem os sons e o grupo começa a síntese oral e a combinação das sílabas à disposição das palavras. Então, tinha-se a palavra geradora, apresentava-se a imagem dessa, né, a situação relacionada a essa palavra, discutia-se essa palavra, e quando ela era decomposta nas famílias, né, os alunos faziam, sim, a leitura horizontal, vertical, e depois procuravam formar outras palavras a partir da composição dessas sílabas. E eles faziam isso tanto em sala de aula, como também levavam essas fichas para casa para formar outras palavras que não tinham sido pensadas em sala de aula. Por isso que a gente diz, era muito mais do que a memorização na sequência, porque o aluno tinha que pensar em outras palavras que poderiam ser criadas, né? Aqui um exemplo, o mesmo ali da palavra povo, que estava na imagem, né? E aqui uma foto de um professor trabalhando com ali a palavra tijolo, né? Então, povo, papapipapu, vavervivovô. E o que eu consigo formar ali
partir da leitura, depois que eu leio na horizontal, depois que eu leio na vertical, né? Pavá, PV, pivi, vovó, povu. Então, vejam ali alguns exemplos. Pipa, vovô, né? Então, os alunos eram estimulados e eles tinham que pensar para elaborar outras palavras. Né? Inclusive, esses professores, eles eram chamados de animadores desses grupos. Tá? E aqui a apresentação das imagens, né? A partir das palavras dos temas geradores. Então, percebam que era muito no diálogo, na conversa, na aproximação, né? Como eu falei, palavras que tinham significado, discussão desse significado, né? Era tudo com sentido para esses alunos. E para finalizar, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma mensagem, né, que vocês encontram aí muito na internet, depois a gente vai relacionar com uma frase bem famosa do Paulo Freire, que eu vou estar lendo para vocês aqui agora. Então, a canoa. Em um largo rio de difícil travessia, havia um barqueiro que atravessava as pessoas de um lado para o outro. Em uma das viagens, iam um advogado e uma professora. Como quem gosta muito de falar muito, o advogado perguntou ao barqueiro: Companheiro, você entende de leis? Não, respondeu o barqueiro. E o advogado compadecido: É uma pena, você perdeu metade da vida. A professora, muito social, entra na conversa. Seu barqueiro, você sabe ler e escrever? Também não, respondeu o barqueiro. Que pena, condói-se a mesma. Você perdeu metade de sua vida. Nisso chega uma onda bastante forte e vira o barco. O barqueiro, preocupado, pergunta: Vocês sabem nadar? Não, responderam o advogado e a professora, rapidamente. Então, disse o barqueiro: É uma pena, vocês perderam toda a vida, né? Então, aqui a gente pode relacionar com a frase do Paulo Freire: Não há saber maior ou menor, há saberes diferentes. E eu acho que com essa frase, né, a gente tem que pensar lá o trabalho enquanto professor de educação de jovens e adultos. O meu aluno vai trazer diferentes saberes, eu tenho que valorizar, tenho que conhecê-lo e reconhecê-lo como um sujeito histórico-social. Então, era isso, pessoal, né, que eu tinha. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma colocação. Então, nós temos duas atividades para a unidade 2. Ai, que bom, Natália. Que bom que você gostou, né? Eu espero ter atingido aí os objetivos. Desejo que vocês tenham sucesso aí ao longo do curso. E como eu falei para vocês, o maior objetivo é que vocês reflitam, né? E eu também aí no processo de construção da disciplina, nós vamos pensando em outras possibilidades de atuação e realmente assim pensar, né? Quem que é esse meu aluno de educação de jovens e adultos e que não tem receita pronta, como eu falei para vocês, mas é um processo de construção, professor e aluno, né? Uma outra lógica, diferente daquela da alfabetização das crianças, né? E o método do Paulo Freire é uma possibilidade, que já foi muito usado nos movimentos e também é uma possibilidade de a gente trazer para a nossa realidade, aí, né? Uma ideia lá de 1960, trazer para 2023 ainda muito válida, muito esclarecedora. E eu espero que também vocês tenham despertado o interesse e vontade em estudar mais a respeito de Paulo Freire, né? Porque muito se fala de Paulo Freire, mas às vezes são palavras, é uma frase desconexa, às vezes críticas, né? Sem conhecer, e ele foi um grande educador, né? E se ele foi tão criticado é justamente por essa perspectiva transformadora. Então, para encerrar aqui, né? Obrigada às meninas que estiveram aqui comigo, e de qualquer dúvida que vocês tenham, a gente vai conversando ali pelo fórum, né? Pela nossa plataforma. Um abração para vocês que estiveram comigo e para quem vai assistir essa live depois.